senhora cafezinho, por favor. Fica à vontade, tá? Olha que chique. Nossa. Vamos falar dessa polêmica? E eu? Você não Só toma, você que não eu pode não tomar. bebo café. Você pode beber Eu não bebo, dona Edna, obrigada. Imagina se essa coisa toma café, né? Você tá falando de... Essa daqui, você Eu falei que eu queria café, ele falou que ia dar pra não queimar linguiça. Foi sim. Se queimar, o estrago é grande. Vamos falar de polêmica que tá desde a época do início da pandemia, essa história correndo ali. Do início da pandemia não, do início da vacinação, né? Envolvendo Wesley Safadão, família, amigos, parentes, todo mundo que foi lá. Produtores e etc e tal. Exato. Ele foi de van? Ele foi com a Ele galera tá toda. exagerando, dona Edna, não entra nele, não. Mas Não ó, entra o nessa Tribunal conversa, de não. Justiça arquivou a investigação sobre a vacinação irregular do cantor Wesley Safadão e da esposa dele, a Tiane Dantas. Relembra essa história, Vasti? Vamos lá, então, gente. Primeiro, para relembrar, foi o seguinte, os três, na verdade, o Wesley, a Tiane e a Sabrina foram vacinados. Certo. E aí depois ficou provado que eles se vacinaram de uma maneira irregular. Por quê? Foi. Porque o Wesley e a Sabrina estavam agendados num local de vacinação e eles foram vacinar em outro local. Junto com eles foi a Tiane e ela ainda não tinha completado 30 anos e a vacinação seguia a ordem de idade, né? E ela não tinha ainda a idade prevista ali na vacinação. Mesmo assim, ela foi vacinada junto com os dois. E aí disseram que isso tinha acontecido porque era da xepa, porque estava sobrando vacina para não perder, foi aplicado nela e tal. Mas isso também foi rebatido porque não existia essa situação de xepa, nessa fase da vacinação ainda. Agora, Certo. o que aconteceu foi o seguinte, em relação à infração de medida sanitária preventiva, ela foi arquivada por decisão do Tribunal Estadual de Justiça. Por quê? Porque a Justiça entendeu que os fatos não se amoldam ao tipo penal. Para que o crime fosse considerado... Chama os advogados de Brasília pra Eu explicar. vou explicar, eu vou Traz explicar. uma toalha. É assim, ó, Não, para porque que se ele isso fosse... vira moda, gente, não pode, ué. É que poder não pode, mas também não foi um crime. Deixa eu explicar. Por quê? Para ser considerado um crime contra a saúde pública, que é o que eles estavam sendo acusados ali, seria necessário que a conduta colocasse em risco um número indeterminado de pessoas diante da possibilidade de propagação da doença sanitária. Certo. Então, não foi isso que aconteceu. No final das contas, o que a justiça disse é que, assim, a conduta foi moralmente reprovável, mas não constitui crime. Agora, isso não coloca um ponto final Ah, não acabou o processo? na história. Não, por quê? Porque o Ministério Público, ele pode seguir apurando se houve peculato e corrupção passiva. Alguém ali se beneficiou O para que poder é? fazer isso. Se beneficiou da função pública para dar privilégios, no caso, Aí pra isso é eles. As pessoas que pergolato. trabalham. É corrupção também, né? Corrupção passiva. A desembargadora Francisca Adelineide Viana, ela havia suspendido a investigação lá em novembro do ano passado, após a defesa do cantor entrar com habeas corpus. E agora, então, a segunda Câmara Criminal do órgão reuniu 4 desembargadores e eles definiram que a investigação pode continuar caso seja esse o entendimento do Ministério Público. De acordo com a decisão do colegiado desses desembargadores aí, o trio, né, e os servidores envolvidos no caso, eles podem continuar sendo investigados pelos crimes de peculato e corrupção passiva, não pela infração de vigilância sanitária. Ambos são crimes contra a administração pública. Aí vem a dúvida, mas espera aí, Wesley Safadão e a esposa e a produtora, eles não têm função pública. E esse tipo penal é específico a funcionários públicos. Mas também existe entendimento aí nos tribunais brasileiros que acabam transferindo esse crime a pessoas que não atuam no serviço público também. Porque ele é o causador disso, dessa né? infração. Sim, mas- Nesse caso, o crime pode voltar a ser investigado e mesmo que não seja o servidor, entendeu? Mas ele teria atuado com funcionários públicos e sabia que eles trabalhavam em funções públicas. Aí, no caso dos funcionários, também entraria nesse processo, né? Também, exatamente. A assessoria de imprensa do Wesley Safadão informou que vai recorrer dessa decisão, né, do Superior Tribunal de Justiça. E tem mais. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça também mandou trancar a investigação que estava sendo feita paralelamente pela Polícia Civil do Ceará.
Porque eles entenderam que existe aí uma duplicidade, que a polícia e o Ministério Público estão investigando a mesma coisa. Sim. Sendo que a investigação do Ministério Público já está mais avançada e é uma investigação mais abrangente. Então, se o Ministério Público entender que deve continuar a investigação, ele pode fazer isso, mas o crime em 2 outros crimes, né, esses crimes de peculato e corrupção passiva e não mais de vigilância, de infração de vigilância, medida de vigilância sanitária. Então, agora a Tiane Dantas, e eles furaram fila lá em julho de 2021. Ela não tinha nem a idade na Ela ocasião não para tinha os tomar, da ainda faixa era a etária, faixa né? etária dela não tinha chegado. Era, né? se não me engano, era para mais de 32 e ela não tinha completado nem os 30 anos ainda. E a produtora, que é a Sabrina Tavares, então, os 3 agora, embora essa decisão pareça favorável a eles, mas não é um final definitivo, porque a investigação ainda pode continuar com o Ministério Público. Eu acho que mais importante do que continuar a investigação ou não, primeiro, ficou esclarecido ali que não é porque você é famoso, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é conhecido que você pode furar a fila, que você pode burlar as regras em uma situação tão complexa que é uma vacinação em massa, né? Que diante da lei todos têm o mesmo direito conforme as regras estabelecidas ali. E o Brasil é o país do jeitinho para tudo, né? Então, isso acendeu um alerta na ocasião de que existe sim vigilância em cima desse tipo de conduta, ou espera-se que tenha, né? Pode ser que não, né? Exato, não, pegou uma situação ali, mas também Mas não virou deve ter nada. deixado muita gente esperta para realmente não querer Mas para a fazer o mesmo época erro. deve ter, talvez, quem pensou em fazer não fez, porque vai dar problema. E eu acredito que o próprio Safadão, naturalmente, tenha repensado isso daí, porque realmente não tem lógica fazer algo desse jeito. É algo que é o direito absoluto igual para cada pessoa, né, dona Edna?